a professora Maíra, coordenadora da Coordenação de Educação para a Diversidade do Departamento de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação. Quero cumprimentar a todos na pessoa do professor Danival Falcão, que é um dos grandes educadores sergipanos, né, integra os quadros das duas maiores redes públicas de ensino do Estado, que é a Rede Estadual e a Rede Municipal de Aracaju. E quero cumprimentar a Sabrina Dias, que é a nossa parceira hoje aqui, nesse importante diálogo, né? Sabrina, que é da Guarda Municipal e atua na Patrulha Maria da Penha, é professora de Sociologia da rede privada, ela tem pós-graduação em Ciências Humanas pela PUC do Rio Grande do Sul e é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Quero, em nome da Secretária Municipal de Educação de Aracaju, a professora Cecília, agradecer a Sabrina e dizer a Sabrina o seguinte: a fala dela, assim como todo esse nosso diálogo, está sendo gravado, né, está sendo gravada, e a ideia é que ela fique à disposição dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Aracaju, né? Há uma lei hoje municipal que propõe que o currículo da Rede Municipal de Ensino assuma essa perspectiva do debate de gênero e que problematize com os estudantes da rede, com as famílias desses estudantes, o desafio do Brasil de superar esse quadro de violência que atinge as mulheres brasileiras. Esse é um fenômeno, sobretudo, cultural, é um fenômeno histórico da sociedade brasileira, mas não apenas da sociedade brasileira, mas que aqui ganha cores, eu diria que até trágicas, né, diante dos números que nós temos de violência contra as mulheres, mas não apenas contra as mulheres. Então, veja, nós estamos num momento muito difícil, né, um contexto de uma pandemia, e a Rede Municipal de Ensino de Aracaju, essa semana particularmente, está dialogando com o conjunto dos seus profissionais, professores e gestores, porque nós estamos nos preparando para retomar um diálogo sistemático e formativo com os estudantes e com suas famílias, ainda nesse contexto de suspensão das atividades presenciais, e, em razão disso, há uma sucessão de encontros, né, de reuniões formativas acontecendo, e por isso a gente fez a opção, primeiro, para dar conta de um planejamento que é oferecer mais essa fala qualificada, registrar esta fala de modo que ela fique disponível e possa ser utilizada em outros momentos, de modo a qualificar o trabalho dos nossos profissionais, especialmente dos professores, né, porque, como eu disse há pouco, esse é um desafio do campo, sobretudo, da cultura, não apenas, mas é muito do campo da cultura, e mudar isso requer todo um cuidado de médio e de longo prazo, né, de modo que a gente possa preparar nossas crianças, nossos adolescentes, para refletir sobre essas questões e para também operar uma mudança de comportamento, de modo que os adultos que resultem de cada um deles, né, possa ser um adulto que não mais alimente essa cultura, né, de violência, e especialmente de violência de gênero. Então, eu vou passar a palavra à Maíra, e, na sequência, ela vai organizar, então, esse nosso diálogo aqui. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muito prazer, com muito orgulho que a gente promove, então, o início desses diálogos, não é isso, professor Manuel? Que dizem respeito, então, à Lei 5.195, né, de 2018. De acordo com essa legislação, aqui na cidade de Aracaju, as escolas, então, devem tratar, né, em seus currículos, em suas práticas, as escolas, então, devem tratar acerca das noções básicas, né, da Lei Maria da Penha. Então, como tratar essas questões no ambiente escolar, né,
enquanto a gente vê que nacionalmente o que é verificado é justamente uma escalada, né? Uma escalada da violência doméstica, uma escalada da violência contra crianças e adolescentes e também contra mulheres. Então, precisamos pensar nesse sentido e precisamos especialmente, né, começar a dar a nossa contribuição, refletir sobre qual é o papel da educação nesse cenário, então, cada vez mais violento, cada vez mais excludente, cada vez mais misógino. As primeiras convidadas são pessoas incríveis e profissionais absolutamente admiráveis, né? Sabrina é professora da rede particular, até mesmo professora do meu filho, tá, Manuel? Como eu disse a Sabrina, eu estava acompanhando algumas aulas, né, que o meu filho estava tendo online, e as aulas que eu mais gostava de acompanhar, gosto de acompanhar, são as aulas de Sabrina, né? É impressionante como Sabrina consegue tornar componentes ditos polêmicos ou ditos de difícil apreensão em coisas extremamente fáceis e palatáveis, né? Além disso, Sabrina tem também uma atuação marcante na Guarda Municipal de Aracaju, que é um dos locos de atuação dela também hoje, né? Sabrina atua na Patrulha Maria da Penha, que foi formada muito recentemente aqui em Aracaju e que já conta com um sucesso estrondoso no que diz respeito a essa garantia dos direitos, então, das mulheres aqui em nosso município. Professor Manuel, é com muita satisfação, né, que nós estamos aqui hoje. Sabrina, lhe recebemos com muita alegria e, enfim, bora lá, né? Um cheiro, minha gente. Bem-vinda, Sabrina. Olá, gente, bom dia. Eu quero agradecer pelas palavras, né? Fico muito lisonjeada por tudo isso. A proposta aqui é a gente, de fato, bater um papo, né? Sobre essa questão de gênero que permeia toda a nossa vida, né? Como o professor Manuel colocou, a gente vai falar de uma questão que é muito cultural, é muito histórica. Não tem como a gente falar sobre questão de gênero, questão de violência de gênero, sem nós falarmos sobre essa perspectiva histórica, sem nós contextualizarmos, certo? E, inclusive, é um dos problemas, né? Porque é algo tão intrínseco na nossa cultura que, por vezes, a gente vê como algo que é natural, né? Como algo que é normal. Sempre foi assim, então por que eu preciso mudar alguma coisa, né? E aí é que está o papel fundamental da educação, o papel fundamental de nós professores. Eu estou aqui como guarda municipal, mas como já fui apresentada, eu também sou professora, né? E vejo que o nosso papel é justamente tentar nutrir, né? Tentar desconstruir ou tentar construir novas maneiras de pensar, questionamentos, senso crítico, né? Para que nós não coloquemos na cabeça dos nossos alunos, para que nós não transmitamos essa ideia naturalizada que acaba violentando, que acaba matando, né, milhares de mulheres todos os anos. Eu preparei aqui uma apresentação de slide, certo? Eu vou apresentar para vocês. Eu tenho acesso ao chat aqui pelo meu celular, então, quando vocês precisarem, vocês podem falar comigo aqui, que eu estou acompanhando, certo? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, a lembrança, né, da Patrulha Maria da Penha, que, de fato, como a Maíra colocou, né, é uma patrulha que é bem recente, a gente completou um ano agora em maio, e que, devido ao trabalho que é feito, tanto na parte administrativa, preventiva, quanto ostensiva, né, nós temos logrado aí vários êxitos em relação à proteção dessas mulheres, né, que já foram violentadas. Então, assim, a gente agradece muito a lembrança do nosso papel dentro da sociedade aracajuana. Está aqui o slide. A gente começa falando justamente sobre o que é gênero, né? A ideia aqui não é colocar o que eu acho, o que eu penso, é a gente trazer conceitos, certo? O papel da educação é isso, né? Lógico, não tem como, por vezes, inclusive, a maneira como eu trato determinado grupo social
já se percebe uma perspectiva ideológica, mas a ideia aqui é a gente trazer conceitos a fim de trazer um entendimento sobre o tema, certo? Então, eu coloquei 4 pontos, que por vezes causam muitas dúvidas, né? Não só entre as pessoas mais velhas, mas também entre os jovens. Como meu público nas escolas são jovens, né? É de jovens, então eu percebo que existe aí essa certa dúvida sobre o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, o que é gênero, né? Tem uma frase que é muito famosa de Simone de Beauvoir que diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. O que é que me torna mulher? O que é ser mulher? O que tem a ver com o que aqui, né? Identidade de gênero, gente, é a maneira como eu me reconheço, certo? Eu sou mulher, eu sou homem. Porque, por vezes, eu posso nascer com um órgão genital feminino, porém eu não me vejo como mulher. Então, a identidade de gênero tem a ver com como a pessoa se reconhece, como a pessoa se vê. Por isso que, por vezes, nós falamos mulheres trans, né? Biologicamente nasceram homens com órgão sexual masculino, porém essa pessoa se reconhece como sendo mulher. Isso é identidade de gênero. É uma perspectiva individual, é como eu me vejo. Já a orientação sexual vai se dar justamente a partir do que, no interesse, na atração física, afetiva, sexual que o indivíduo tem, né? A orientação, que por vezes a gente fala, né, a opção sexual, e que já se questiona, não é opção, a pessoa não escolhe, né, já vem de dentro. Então seria essa orientação, o desejo, o interesse, a afetividade que o indivíduo tem em relação a outra orientação. Se minha orientação, eu mulher, gosto de homem, eu sou hétero. Se eu mulher, gosto de mulher, eu sou homo, igual, né? Já o sexo biológico tem a ver com o órgão sexual do sujeito, né? Então, o fato de eu nascer com o órgão sexual feminino, me vem toda uma construção social, cultural e histórica que vai construir o meu gênero feminino. É a sociedade dizendo o que é de menina e o que é de menino. Isso é o papel de gênero. O papel de gênero é construído socialmente a partir do sexo biológico do sujeito, certo? Então, o fato de eu nascer com o órgão sexual feminino me faz com que eu receba todo esse papel de gênero que a sociedade faz com que eu carregue. E que papel de gênero é esse? Desde quando é que ele inicia? Eu tenho a opção de escolher? Eu não tenho? Qual o papel da família nisso? Né? Como é que a sociedade ela vê? Será que essa questão de gênero é algo contemporâneo ou, na verdade, ele sempre existiu? Ele sempre existiu. Estamos discutindo hoje, né? Estamos vivendo uma era que é conhecida como Era dos Direitos. O que seria essa Era dos Direitos? É a era em que todos os grupos passam a exigir que seus direitos sejam reconhecidos. Então, nós começamos a descortinar várias questões sociais que antes eram vistas como tabu ou eram escondidas, né? Dentro da própria sociedade, por serem temas que são bastante polêmicos. Por isso que eu sempre falo, no início de tudo, que a ideia aqui não é dizer se é certo, se é errado, é entender, certo? É entender, não é colocar a minha opinião, é somente compreender aquilo que já está posto dentro da sociedade. Então, é uma era em que a gente exige igualdade, que a gente exige respeito. A gente consegue perceber esse papel de gênero desde a infância, porque é na infância que a gente começa a construir. Eu digo a gente enquanto sociedade. Logicamente, a família é o primeiro contato que o indivíduo tem com a sociedade, é a família que vai apresentar a sociedade para esse sujeito. E desde, na verdade, quando a gente engravida, né, se pergunta qual é o sexo, é menino ou menina, a gente já começa a receber toda essa carga cultural acerca da nossa gestação, né? Os presentes que essa criança recebe, os brinquedos que ela vai brincar. Eu coloquei aqui só exemplos. Eu tenho um menino, né, eu tenho um filho de 5 anos, e eu percebo o quanto que os brinquedos, que os desenhos, que os filmes, eles acabam potencializando, né, questões que são sociais, que são culturais, só que a gente muitas vezes acha que é biológico, né? Inclusive foi feita uma pesquisa na área da neurociência para perceber quais são as diferenças entre meninos e meninas. Essas diferenças, elas são irrisórias, porém, é essa mínima diferença que se tem que a sociedade potencializa. Então, a gente tende a ver meninos mais agressivos, a gente tende a ver meninos
gostando de brincadeiras mais de aventura, por vezes de mais violência. Já a menina, não. Já a menina nós vemos assim, com essas brincadeiras que tendem a reproduzir esse comportamento de dona de casa, de mãe, né? Bonecas que fazem xixi, bonecas que pedem bubu, bonecas que chamam mãe, e a menina vai crescendo nesse meio muito maternal, esse meio muito de dona de casa. Mas, Sabrina, e qual o problema disso? De repente pode ter alguém se questionando. Não é que haja um problema, minha gente, a questão é que a gente acaba, por vezes, focando só esse tipo de brinquedo para a menina e só esse tipo de brinquedo para o menino. Sendo que o menino, ele também precisa aprender a cozinhar, né? Ele vai comer. Sendo que o menino, ele também precisa aprender a cuidar do filho. Porque se ele tiver filho, quando ele for adulto, ele precisa ter esse cuidado. E por que nós não estimulamos? Por que nós não estimulamos a menina a ter brincadeiras mais ligadas à aventura, a conhecimento, à ciência, né? A questão tecnológica? Por que geralmente existe essa separação? A questão aqui, então não vou mais dar boneca para minha filha, não. A questão não é radicalizar, a questão é oferecer outras possibilidades, para que a menina ela comece a ter parâmetros para poder escolher. Porque, de maneira geral, nós não temos, né? Tudo é muito imposto. Essa questão de gênero ela é imposta. Só que essa imposição, por vezes, não é com o dedo contando na cara da criança, não, é uma imposição que é muito sutil, né? Essa questão de gênero ela é muito sutil. E, por ser sutil, é que ela é tão naturalizada. E sendo naturalizada, eu não vejo como problema. E se não é problema, não tenho que solucionar, né? Não tenho que fazer. A gente percebe que isso, historicamente, vem se reverberando na nossa sociedade. Eu achei muito interessante isso aqui, eu trabalho com os meus alunos, revistas da década de 50 e os conselhos que eram dados às mulheres. Para a gente entender que essa questão de gênero já vem há muito tempo, né? Porque hoje em dia está perigoso a gente falar ideologia de gênero, a gente fica até com medo. Mas essa questão de ideologia de gênero, uma ideia que é imbuída daquele gênero, ela já existe há muito tempo. Então, na década de 50, davam conselho para que as mulheres permanecessem dentro de um casamento, até porque o casamento era o auge da vida de uma mulher. Não que você, do outro lado, fale, mas para mim foi tudo bem que seja para você. A questão é que a gente precisa ter outras possibilidades além de um casamento. E aqui, a única possibilidade, o objetivo que a mulher tinha aqui, era o casamento. Porque para você ser uma mulher de verdade, você precisa estar casada, segundo esse slogan aí. E percebam que isso está desde a década de 50, mas estamos hoje em 2020, e para muita mulher, o fato de não estar casada com mais de 30 anos, isso é um peso. A sociedade cobra. Percebam quanto que desconstruir uma cultura é um processo extremamente lento. E como o professor Manuel colocou, né? Essa questão de gênero, ela é algo histórico, é uma questão cultural. E a cultura, como eu falei, ela é intrínseca. Então, para que nós possamos desconstruir, isso leva muito tempo. Então, para muitas mulheres hoje, ficar para a titia seria algo ruim, seria algo negativo. Não ter um marido é algo ruim. Significa que essa mulher é problemática, né? Então, a gente tem aqui alguns conselhos como a mulher tem que manter sempre a aparência impecável diante do marido, para que o marido não vá procurar mulheres bonitas fora de casa. Inclusive, esse pensamento perdura até hoje. Se você casa e foge do padrão de beleza, as pessoas vão dizer que, cuidado, viu? Seu marido pode ir atrás de outra, porque em casa está isso aí, né? E muitas vezes a mulher acaba assumindo essa responsabilidade, de repente, de uma traição do marido, a mulher acaba assumindo. A ideia de que o lugar da mulher em casa, porque o trabalho de fora de casa masculiniza, isso já vem sendo melhorado, acredito eu, né? A ideia de que a mulher não pode reclamar com o marido que ele fuma, ela tem que estar sempre ali servindo com o cinzeiro perto dele, e a questão da infidelidade. A esposa, se ela desconfiar disso, ela deve redobrar o seu carinho. Agora vejam, a responsabilidade da manutenção do casamento era da mulher. Hoje, quando a gente vê casamentos que duram 50, 60 anos, a gente pode questionar por quê, né? O que essa mulher suportou? O que esse casal passou para chegar até essa idade? Hoje, nós temos casamentos que duram muito menos tempo, por quê? Porque é importante perceber que a sociedade ela vai se modificando, né? E tem um sociólogo, já que é da minha área, Zygmunt Bauman, que ele vai falar justamente sobre as relações líquidas. Ele vai falar justamente sobre essa questão dos papéis sociais. Ele vai falar sobre a figura de gênero, do papel da mulher, do papel do homem, dos valores que nós estamos ressignificando
diante dessa contemporaneidade. Então, esses valores sendo modificados acabam, por vezes, afetando a questão familiar, né? Então, para as mulheres, a gente percebe isso daqui. Tem toda essa cobrança do que deve ser para a mulher. Beleza. Mas e para o homem? O que é que chega para o homem? Porque da mesma forma que nós, mulheres, somos construídas socialmente, como já diria Simone de Beauvoir, né? Não se nasce, torna-se. Eu me torno a partir dos brinquedos, eu me torno a partir dos filmes, a partir dos livros, a partir dos ensinamentos, dos conselhos da minha mãe e de outras mulheres para mim, eu me torno o que eu sou, enquanto mulher. Mas e o homem? O que é ensinado para esse homem? E por que é importante a gente falar sobre o homem? Porque quando a gente for falar sobre a questão da violência de gênero, a gente vai falar sobre alguns deles. E eu preciso entender qual o contexto que esse homem foi criado, qual o contexto que esse homem foi socializado, para que eu compreenda a ação dele. Não que justifique, mas que eu consiga entender. Porque a partir do entendimento, eu preciso criar algum tipo de política pública, algum tipo de mecanismo que tente diminuir essa agressividade, essa violência que o homem tem em relação às mulheres. Então, o fato de a mulher ser sempre esse bibelô, a mulher ser sempre esse objeto, né, isso vai influenciar na violência contra a mulher. No caso do homem, nós temos aqui toda uma construção social também, né? A caixa dos homens. O que é que tem dentro dessa caixa? O que é que o homem precisa ter, né? Para que a gente compreenda essa questão de gênero, já que foi essa a proposta. O homem, ele tem que ser heterossexual, ou seja, sua orientação sexual deve ser hétero, ele deve gostar de mulher. O homem, ele deve ser fisicamente apto, ele deve ser corajoso, ele não pode ter medo, ele tem que ser forte. Esse homem tem que estar no controle. Essas palavras, elas são muito fortes e são muito importantes para que a gente compreenda a consequência desse pensamento na cabeça do homem. O homem não pode chorar, porque chorar é coisa de mulher. E coisa de mulher é algo muito negativo, é ser fracote, né? É interessante que se a gente quiser ofender um menino, é só dizer, é menininha, é? Porque o fato de eu perguntar se esse menino é menininha, eu estou inferiorizando esse menino. Mas se eu falar, menina, você é mais macho que muito homem, isso dá a ideia de que eu sou forte. Olha que bom, né, que eu sou uma mulher forte. Mas se eu digo que esse homem tem características femininas, é como se eu estivesse diminuindo esse sujeito. Vocês percebem que isso é uma questão ideológica, né? É toda uma questão de ideias que são colocadas na nossa cabeça. Eu, sendo comparada a um homem, eu me sinto forte, eu me sinto valorizada. Mas um homem sendo comparado à mulher, ele se sente rebaixado. Então, o homem, ele tem que ser forte. E para ser forte, ele não pode chorar. Para ser forte, ele não pode sentir dor. Se ele sentir dor, ele deve engolir essa dor. Ele não pode demonstrar. Vocês percebem que nós, mulheres, nós temos uma facilidade para falar muito maior, porque nós fomos estimuladas a isso, desde a infância. Difícil? Hoje não, gente. Hoje a gente percebe que está havendo esse processo de desconstrução, e de repente você que está do outro lado tem um filho, e você percebe que a maneira de criar o seu filho, de repente, foi diferente da maneira como o seu pai foi criado. Espero que tenha sido. Né? Que a gente estimule a fala, que a gente estimule o que você está sentindo, meu filho. E quando o filho chora, o meu menino, né, quando ele está com meu pai, ele chorou uma vez, ele tinha uns 3 anos, ele chorou por bobagem. E aí meu pai disse, meu filho, seja homem não chora não. Mas menina, aquilo me doeu. Eu não vou discutir com meu pai já tem 70 anos, só que aí na hora eu corrigi, né, de forma sutil. Eu disse, pai, ele pode chorar, ele só não pode chorar por coisa que não tem necessidade. Porque se eu começo a colocar na cabeça do meu filho, não está conseguindo ouvir, Danival. Alguém mais está com dificuldade para ouvir? Danival está dizendo que não está me ouvindo. Eu estou ouvindo bem, viu? Tá. Danival, tente entrar e sair, que por vezes é a conexão. Qualquer coisa, se travar, vocês me falem, ouvindo bem. Deve ser sua conexão, Danival. Pronto. Então, voltando. Se eu começo a dizer que ele não pode chorar, como é que ele vai manifestar o sentimento dele? Estou falando de uma criança, né? Uma criança de 4, 5 anos. Então, precisa dizer para o meu filho, não, você pode chorar, se tiver motivo. Né? Se tem motivo, ninguém deve chorar. Não é porque é menina que eu vou ficar chorando o tempo todo, não é porque eu sou menino que eu não posso chorar. Né?
Então, essa ideia de fortaleza masculina, ela pode criar o que nós chamamos de masculinidade tóxica. Isso pode gerar um processo de supressão de sentimentos. Em algum momento, isso vai eclodir. É importante lembrar que nós somos seres humanos, né? E eu sei que isso é óbvio, mas é importante lembrar, porque sendo seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Por exemplo, esse momento de pandemia, está todo mundo, né, no auge do estresse, TPM vem muito forte, a questão hormonal, as relações dentro de casa acabam ficando mais fragilizadas, a gente fica muito estressado. E como é que a gente bota isso para fora? Né? A mulher tem mais facilidade, chora, liga para a mãe, liga para uma amiga, desabafa. E o homem? O homem tende a se fechar, né, Maíra? O homem tende a se fechar, é uma caixa, é uma panela de pressão. Em algum momento, essas emoções, independente de pandemia, independente da situação, em algum momento, essa panela de pressão, ela vai explodir. Como é que ela vai explodir? Ela vai respingar em quem? Então, existe essa caixa que determina. O homem tem que estar pronto sexualmente sempre, né? Não pode negar uma parceira sexual, o homem não pode demonstrar emoções, porque senão ele vai fragilizar a sua imagem. Tem que ser trabalhador, provedor, não comete erros, aguenta o tranco, competitivo. E um ponto aqui crucial, que é em relação à mulher. Esse homem ele deve ser dominante, ele tem que ser o homem da relação, né? Tem que ser aquele macho alfa, tem que ser aquele que vai determinar o que vai ser feito, o que não vai ser feito. É como se fosse o suprassumo dentro daquela relação. Por que é importante tocar nesse ponto? Porque vai ser justamente a partir dessa ideia de dominação, a partir dessa ideia de poder, que a gente vai compreender a violência contra a mulher. É o fato de que dentro dessa caixa dos homens existe também a posse da mulher. Porque nesse sentido, nós mulheres passamos a ser objetos. Isso, Vaneide, que está com o nome de Silvia. A ideia de propriedade, né? De que o homem, ele é o meu dono. E é interessante que a gente percebe isso quando o homem diz, essa é minha mulher. A mulher geralmente fala, aqui está meu esposo, né? É um papel social ser esposo, né? E já o homem diz, é minha mulher, como se eu fosse totalmente dele, o meu corpo é dele, o meu cabelo é dele, a maquiagem que eu uso é dele, é ele quem vai decidir o que vai fazer em relação a mim. E a gente consegue perceber isso primeiramente através da fala, depois através das atitudes, né? Quando esse homem ele quer limitar a mulher, e a gente percebe isso muito claramente, né? Vaneide está aqui, é minha coordenadora, a coordenadora da patrulha, está aqui participando também. Quando chegam as assistidas para a gente vai ler processos delas, e é muito comum, tá, a seguinte fala, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Essa ideia de que a mulher é dele, isso acaba legitimando na cabeça dele a violência. Eu não vou deixar ela ficar com ninguém, ela é minha, né? E sendo minha, só eu posso dispensá-la. É muito interessante porque, inclusive, dentro dessa perspectiva de violência de gênero, é a ideia de que se a mulher, né, não aceita o término de uma relação e, por exemplo, arranha o carro desse homem, dizem logo que ela é louca. Mas se o homem não aceita o fim da relação e mata essa mulher, dizem que é um crime passional. Então é uma coisa muito desproporcional. A mulher arranhando o carro é louca, o homem matando a mulher foi crime passional, ele amava demais. Ou quando a mulher apanha do homem, vem a pergunta para a mulher, o que foi que você fez para deixar ele tão irritado? Quer dizer, a culpa é da mulher, né? Como o Vanessa está colocando aqui, a roupa que se veste, a questão que tem que limpar a casa, se pode ver os amigos, com quem vai falar, né? Que não pode ter amigo do sexo oposto. É limitar mesmo, né? Ter a senha do celular, é limitar, porque você é minha, eu tenho que ser o homem dentro dessa relação, né? É a questão da possessividade, seu Marcos, isso mesmo, da possessividade masculina. E quando é a mulher, ela é louca, porque, mas existe mulher também que é assim. Existe, só que é muito desproporcional, né? E a visão que se tem da mulher é que a mulher é louca, e o homem não, o homem é o amor que ele tem demais. Qual a consequência disso, dessas construções de gêneros que são tão fortes, enraizadas na nossa sociedade? Nós temos aí o machismo, né? O machismo, ele pode ser percebido por inúmeras formas. Eu acho que essa imagenzinha aqui, desse homem fortão com essa mulher pequenininha, ela representa muito bem. E o machismo, ele é visto, por exemplo, na questão da renda da mulher. O nosso rendimento ainda é 27,1% menor do que o rendimento dos homens. Se formos falar de mulheres negras, ainda é pior,
esse índice ainda é pior, porque ainda tem um recorte aí de raça. A taxa de desemprego é 36,5% maior para as mulheres do que para os homens. Inclusive, é muito comum, quando a mulher vai participar de entrevista de emprego, perguntar se ela tem filho. Estava até vendo na rede social, a mulher colocou o depoimento, né, que estava numa entrevista com alguns homens, e aí foi perguntado, quem tem filho? E aí alguns levantaram, inclusive ela. E somente para ela, mulher, a única mulher que estava ali, perguntou, com quem fica o seu filho? Porque se a mãe está ali, quem é que vai cuidar do filho? Mas os homens que são pais não perguntaram com quem fica o filho. Então, por que essa responsabilidade do filho é somente da mulher? Isso foi construído desde quando é pequenininha, que a menina brincava de boneca e com o carrinho da boneca, e o menino estava brincando com o carro. Vamos dividir isso aqui, porque o filho é dos dois, né? Então, existe uma probabilidade maior de a mulher ficar desempregada se ela tem filho, ou inclusive dessa mulher ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho se ela tiver já em determinada idade e não tem filho, porque isso também é questionado. Você tem quantos anos? 34. Tem filho? Não. É casada? Sou. O que é que vem na cabeça do entrevistador? Ela só está querendo um emprego para poder engravidar, né? E se engravida vai me dar prejuízo, de certa forma. Então, o machismo também se configura aí no mercado de trabalho. O machismo também se configura na questão da violência, como que a gente estava discutindo, né? 45% dos 180 casos analisados por uma pesquisa de mulheres mortas aconteceram dentro do âmbito doméstico. Aí você, do outro lado, pode se questionar, né? Ah, mas os homens morrem mais do que as mulheres. Sim, estatisticamente matam mais homens do que mulheres. Qual a principal diferença? É que a mulher morre dentro de casa. É que uma grande parcela das mulheres mortas morrem pelas mãos do pai dos filhos, morrem pelas mãos do seu companheiro de 20, 30 anos, ou de 2, 3 anos, pouco importa o tempo. O que importa é que a mulher morre no local onde ela deveria se sentir mais segura. A mulher morre do lado da pessoa com que ela construiu a vida. Isso é extremamente cruel, principalmente nesse momento de pandemia, em que nós somos obrigadas a estar em casa e muitas mulheres se sentem inseguras. De repente é mais segura ela estar lá fora, correndo o risco de ser contaminada por esse vírus, a estar dentro de casa, porque dentro de casa é que está o agressor, é que está o algoz, né? Então, dentro dessa perspectiva do machismo, ser o homem querendo se sentir superior à mulher, nós vamos ter esse elemento que é a violência, né? Deixa eu ler aqui, a desvalorização é desde a época de Jesus, é uma questão histórica. Justamente, ele defendia as mulheres, Jesus, né, e era questionado por isso. Inclusive Maria Madalena, né, como pode se defender uma mulher do tipo de Maria Madalena? Não poderia. Agora veja, nós estamos falando, né, a Auridete colocou aí uma questão de mais de 2.000 anos atrás. E vejam que é a mesma discussão que nós estamos tendo hoje. É tipo assim, hoje, século XXI, nós poderíamos estar discutindo sobre clonagem humana, sobre nanotecnologia. E nós estamos aqui falando sobre a mesma coisa que se discutia lá na época de Jesus. Quer dizer, a coisa é muito lenta, né? Antes da violência física, isso, seu Marcos, a gente vai falar. Porque é muito comum que a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente foca muito nessa questão da violência física, né? Da violência física, mas existem outras maneiras de ter violência, né? E muitas vezes as vítimas não conseguem sair justamente porque é muito comum, o seu Marcos está dizendo que por vezes a mulher não consegue sair porque ela já está violentada psicologicamente. E o que é que a sociedade machista faz? Diz que mulher gosta de apanhar. O que é machista? Porque, minha gente, vamos racionalizar. Será que algum ser humano no mundo gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Mas é muito mais fácil eu colocar a culpa na mulher do que eu desconstruir o machismo. Então, não, ela está na relação porque ela gosta de apanhar. Inclusive, a média de tempo para que a mulher saia do relacionamento violento aqui no Brasil é de 8 anos. Então, a mulher fica presa nessa relação, não porque ela gosta de apanhar, mas porque ela está violentada psicologicamente o suficiente para não querer sair, né? E essa violência psicológica, ela começa dentro dos relacionamentos que são abusivos. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem aí toda essa manifestação de uma blogueira, Maíra Cardi, não sei como é que fala o nome dela, que está expondo o relacionamento abusivo que ela sofreu com o marido. E olhe que é uma mulher rica, que está dentro de um padrão de beleza, que tem uma visibilidade absurda nas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque a violência contra a mulher, ela não tem cor, ela não tem classe, ela não tem nível de escolaridade. Lógico que a gente sabe que o nível de escolaridade pode interferir, que a cor pode influenciar. Lógico, a gente sabe que existem essas questões que potencializam, ou que aumentam as taxas
Porém, é uma violência que está estruturalizada, certo? Que se existe algo que é democratizado, é a questão da violência contra a mulher, porque existem todas as camadas dentro da sociedade, né? Eu acho que essas imagens representam muito, principalmente agora nesse momento de pandemia, como o Vanessa colocou ali, né? De que é responsabilidade da mulher cuidar da casa, e como estamos todos muito tempo dentro de casa, o serviço doméstico acaba aumentando muito, e quando o homem não assume a responsabilidade, acaba que sobrecarrega essa mulher. E as consequências disso são terríveis para essa mulher, de estresse, de ansiedade, de depressão. Inclusive, como o senhor Marcos colocou a questão da violência psicológica, é muito forte, por vezes a mulher chega a um posto de saúde, né, sem hematoma, mas não significa dizer que ela não está sofrendo algum tipo de violência. De repente essa mulher está com taquicardia, de repente essa mulher está suando frio, essa mulher está com ansiedade, então eu preciso entender o que está levando essa mulher a ter esse tipo de sintomas, né? Pode estar por trás aí uma violência psicológica gerada pelo agressor. E essa imagem aqui, eu acho que ela é muito significativa também, né? Porque o caminho, a distância é a mesma para homens e para mulheres, porém nós temos muito mais empecilhos, muito mais obstáculos para poder transpor e chegarmos aqui. Esses obstáculos podem ser o trabalho doméstico, por exemplo, o IBGE lançou uma pesquisa ano passado e mostrou que as mulheres trabalham 10 horas a mais semanalmente no serviço doméstico em relação ao homem. Então, é uma sobrecarga, é uma segunda jornada de trabalho. Além do trabalho fora de casa, nós temos o trabalho dentro de casa e, além disso, ainda temos o filho, para quem é mãe, né? Que acaba caindo, geralmente, na responsabilidade dessa mulher. Aqui são alguns dados em relação à violência contra as mulheres, né? E fizemos aí, rapidamente, um panorama para a gente tentar compreender como se chega até aqui, né? Infelizmente, segundo o mapa da violência, nós estamos em 5ª posição na violência contra a mulher. Isso porque existem muitos casos que são subnotificados, que as mulheres não denunciam. Se de repente todas as mulheres que sofressem denunciassem, infelizmente nós estaríamos mais acima desse ranking. Por dia são mortas 13 mulheres, e essas mortes geralmente acontecem dentro do universo doméstico, certo? Como eu tinha falado, o que acaba potencializando e chamando a atenção das autoridades em relação a isso. 1/3 dessas ocorrências acontecem com seus maridos, ou namorados, ou ex, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque antes da Maria da Penha, os números já eram alarmantes, porém a pena era muito irrisória. Então, precisou de Maria da Penha se manifestar, denunciar o Brasil numa organização internacional, para que o Brasil criasse a lei e assim punisse com mais rigor esses agressores. Por quê? Porque a violência contra a mulher, ela era comparada a um crime de menor potencial ofensivo. Então, isso acabava fazendo com que o agressor pagasse uma cesta básica. Mas é importante falar que a Lei Maria da Penha, ela atua em outro eixo além do punitivo, que é o eixo da educação. Por quê? Porque se percebe que se a gente ficar só punindo e não educar os pequenininhos, nós vamos estar, como o Vanessa fala, né, enxugando gelo. Né? A gente vai enxugar aqui, mas daqui a pouco vai vir mais, vai molhar mais, vai ter mais água. Então eu preciso punir quem já cometeu o crime e eu preciso educar dentro dessa escala para evitar. Não tem como, gente, não diminuir, não tem como a gente trabalhar a prevenção, não tem como a gente falar sobre a questão da violência contra a mulher se a gente não falar em educação. E educação é algo que vai dar resultado um tempo depois, né? As coisas não são assim tão instantâneas, porém, é necessário que a gente comece, né? A gente consegue perceber, Vanessa está colocando que a desigualdade na dedicação do tempo do serviço doméstico traz consequências, a questão do descanso, do autocuidado. Eu percebo muito isso, essa questão da intelectualidade das mulheres, né? Por exemplo, eu ontem dei aula a manhã inteira. Eu tenho um filho de 5 anos que, infelizmente, não tem o que fazer, porque está em casa, então ele está ficando muito tempo na televisão. Mas quando acaba a manhã, que você trabalhou, vem aquele sentimento de culpa, que eu falo, meu Deus do céu, meu filho não fez nada produtivo. E aí, à tarde, eu tento dar aquela corrida, só que também eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que ler um livro, eu tenho que... Isso afeta mais a mulher intelectualmente do que o homem. Então, o homem tende a disparar e a mulher acaba ficando limitada por conta da maternidade. E isso não é justo. Isso é uma questão de justiça social, né? Se o filho é dos dois, ambos têm que compartilhar. Porque uma criança demanda muito tempo.
Então, isso vai afetar drasticamente, inclusive naquele dado que eu coloquei em relação ao desemprego, né? Porque muitas empresas preferem contratar homens que têm mais liberdade, que podem se dedicar mais, que podem ficar mais horas no trabalho. Que a mulher não, tem que sair 5 horas, tem que pegar o menino na escola. E o homem não, o homem liga para a mãe e a mãe pega, né? É como se a responsabilidade fosse somente nossa. Isso. Então, a luta que a gente tem para ocupar esses espaços é muito maior. E o desgaste, inclusive mental, é muito maior para a mulher, né? Que acaba tendo que ficar dividida por vezes. E vejam, se a mulher decide não ter filho, ela é egoísta. Ela nunca vai saber o que é ter um amor verdadeiro, né? É uma mulher que só pensa nela, que não pensa em compartilhar, diferentemente do homem, né? Então, tranquilo. Como o seu Marcos tinha falado, a violência contra a mulher não é só física, né? Acho que a psicológica é uma das quais a maior parte de nós, se não todas, já sofreu em algum momento. É quando essa mulher é humilhada, ela é xingada, é quando essa mulher é desvalorizada a tal ponto que retira a autoestima. O Vanessa colocou aí uma palavra muito importante, a questão do autocuidado. Quando essa mulher já perde a satisfação de cuidar dela mesma. É quando ela não se vê como um ser útil, né? O homem, essa imagem eu acho que representa muito. As palavras doem por vezes mais do que a violência física, né? Então esse homem minimiza a mulher, fazendo com que ela mingue. E ela minguando, ela não vai ter essa coragem, esse ímpeto de sair da relação. Vai ser muito mais difícil. Então, por vezes, essa violência psicológica, ela faz com que a mulher permaneça dentro dessa relação violenta, certo? Gente, depois me diga aí quanto tempo eu tenho, certo, Maíra? Outra violência, a violência que é mais falada é a violência física, né? Bater, empurrar, morder, chutar, dar murro, enfim, né? Vocês imaginam tantas coisas aí que podem estar por trás. Teve uma situação, não foi aqui em Aracaju, foi de uma major, Vanede, acho que você lembra, da Bahia, que veio aqui, né? Logo no início da formação, quando eu estava passando pela formação para o lançamento da patrulha. E aí ela contou uma história que aconteceu lá na Bahia e me chocou muito. Foi de uma mulher que completou 40 anos e ela queria colocar mega, né? Queria aumentar, crescer o cabelo. E o marido não permitia, que ela ia de propriedade. Não, o seu cabelo não. Mas ela disse, o cabelo é meu, né? O dinheiro é meu. Eu quero fazer isso, é meu aniversário, eu quero mudar. E esse homem não permitiu. Ela, sem autorização dele, né? Porque até parece que a gente precisa, ela foi fazer. E quando ela volta, esse homem indignado com a atitude dela, né? De ela ter liberdade do próprio corpo, ele pega um facão e não corta o cabelo, não. Ele corta as pernas, ele amputa essa mulher. E essa mulher fica cadeirante, essa mulher entra numa depressão profunda, né? Até eu lembro quando ela fala que essa mulher não abria as cortinas da janela, ela não queria ver a luz do sol, por conta da depressão, por conta da situação. O homem não cortou o cabelo, o homem amputou as pernas, mas o que significa amputar essas pernas? Amputar as pernas significa que eu estou tirando a liberdade de ir e vir. Né? Eu não quero que você vá para onde você quer ir. Quem tem que determinar onde você vai sou eu. Então, não vou cortar o seu cabelo, eu vou cortar as suas pernas. Vejam que é uma violência que começou com a violência psicológica e desencadeou de violência física. Agora, também é importante, sabe, lembrar que, para que acontecesse essa amputação, não foi do dia para a noite, não. A violência contra a mulher, ela vem numa escalada. Geralmente começa com a violência psicológica, depois vem com a violência moral, depois já começa com a violência física, dá um tapa, beliscar, olhar feio, né, como os pais olhavam para a gente, as mães olhavam para a gente quando a gente era criança, até chegar nessa amputação, ou até chegar ao feminicídio, teve uma escalada. Por isso que o nosso trabalho, quando nós vamos até as escolas, falar com as meninas sobre relacionamento abusivo, é justamente abrir os olhos para dessas meninas e falar assim, olha, dá tempo de sair. Enxergue que isso daqui não é o normal. Enxergue que isso não é um relacionamento saudável. Certo? Então, a gente precisa mostrar para esses jovens como é que começa esse relacionamento violento. Então, a gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, que é importante falar, porque muitos acham que por eu ser mulher dele, né, como a gente diz mulher, por eu ser esposa dele, eu tenho a obrigação de manter uma relação sexual na hora que ele quiser. Não é assim. Não é porque eu sou casada com ele há 30 anos, há 20 anos, que ele é dono do meu corpo.
Se acontece isso, se o marido pega essa mulher à força, é estupro, chamado de estupro marital, certo? E é uma violência, porque o homem não tem permissão de fazer o que ele quiser com o corpo feminino porque ele é marido dela, isso não existe. Outra violência é a violência moral, que também é muito comum, e geralmente expõe essa mulher com xingamentos de cunho sexual, né? Porque se eu quero ofender uma mulher, eu trago a vida sexual dela à tona. O homem não, se eu quero valorizar o homem, eu coloco a vida dele sexual à tona, aí é um garanhão, aí é um gostosão, né? Aí pega todas, o homem fica se sentindo, ele fica inflado, já a mulher não. Se eu quero inferiorizar essa mulher, eu venho com xingamentos de cunho sexual, né? E é uma violência moral. Hoje, é importante colocar que com a questão da internet, da tecnologia, isso acaba sendo potencializado, né, com o cyberbullying, com a exposição, com vazamento de nudes, de conversas, de vazamento de fotos, enfim, né, que acaba atingindo a integridade moral dessa mulher, e que também é crime. Não é porque acontece no âmbito virtual que não vai ser crime. Lembre que o que acontece no âmbito virtual reflete na vida real, certo? Só que no mundo virtual ele é potencializado porque a virtualidade, ela derruba as fronteiras. Então, aquela notícia que ficaria só aqui no meu bairro, agora vai estar no mundo inteiro, porque a internet potencializa isso, né? Então, outro tipo de violência é a violência patrimonial, que pouco se fala, mas muito se tem. É a violência contra o patrimônio dessa mulher. Pegar um celular, reter o cartão do Bolsa Família, né? Eu estava com a situação, eu estava lendo o processo, a situação de que o homem estava procurando a mulher, que já tem medida protetiva, a patrulha está acompanhando essa mulher, e o homem, uma das queixas dela é que ele fica perseguindo porque ele quer o dinheiro do auxílio emergencial que essa mulher recebeu, sendo que a mulher está com os 2 filhos desse homem, está desempregada e que precisa desse auxílio, porém ele acha que tem direito porque o filho também é dele. Tem direito da questão material, mas a responsabilidade poucos querem ter, né? Então, reter cartão de banco, de Bolsa Família, de auxílio emergencial, segurar celular, queimar roupa, né? Tudo que tem a ver com patrimônio, com a questão material dessa mulher, sei lá, a mulher cabeleireira, o cara vai e queima o salão, queima o secador, né? As ferramentas de trabalho dela, isso também é violência patrimonial. Por quê? Porque é muito comum algumas mulheres falarem assim, não, ele nunca me bateu, mas tem todos os outros tipos de violência. Mas o fato dele nunca ter me batido é como se minimizasse a culpa dele, né? E que dentro dessa violência, por vezes, a mulher ela acaba ficando com a culpa. Ela acha que ela é culpada por estar sendo violentada. E isso é muito nocivo, porque faz com que ela permaneça dentro dessa relação, por carregar a culpa, né? Como eu tinha falado, a violência contra a mulher, ela começa nessa escalada aqui, porque o violentômetro a gente deixa nas escolas, onde a gente vai dar palestras, né? A gente faz a distribuição para as meninas e para os meninos também, lógico, a gente tem que discutir isso com os meninos, não tem como, né? É imprescindível que a gente fale sobre isso, porque vai ser mudando a postura dos meninos e a gente vai mudar a nossa realidade. Dos meninos não, de alguns dos agressores, né? Porque não é porque é menino que é agressor. Entregando esse violentômetro e chamando a atenção. Que, ó, até que chegue aqui no 29, nessa parte mais drástica, por vezes a mulher passou por tudo isso aí. Piada ofensiva, chantagem, o controle, o ciúme, né? Humilhar, enfim. Só que, como já foi falado, por vezes a violência psicológica é tão forte que a mulher não se percebe. Ela não se percebe dentro desse relacionamento. E nós, o que é que nós podemos fazer? Qual é o papel da escola, né? E é outro tema, né? A gente teve 2 recortes aqui, a questão de gênero e a questão da violência e como a escola pode tratar. Eu peguei aqui 2 artigos da LDB para que a gente entenda, para que a gente relembre. Eu sei, né, vocês são meus colegas de trabalho e a gente, por vezes, esquece. Então, é só para a gente relembrar qual é o papel da escola, qual é o papel da educação formal. Né? Porque aqui a gente precisa perceber que a sociedade ela é conectada. Eu falo de escola, mas eu também preciso falar de família.
Porque senão a segurança é que tem que entrar em ação. Mas para que não chegue em nossas mãos, a gente precisa investir em outras instituições sociais. E a escola é uma ferramenta imprescindível na formação desse cidadão. A educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem dentro da família, através da convivência humana. Então, eu preciso acrescentar, eu preciso estimular no aluno a ideia do bom viver, de conviver com outros indivíduos. Tem uma ideia que dizem que é falsa, enfim, em torno da origem da palavra aluno, né? O A de aluno é negação, lunus, luz. Dizem que é um ser sem luz. E quem vai colocar essa luz, né, para o aluno? Somos nós, professores. Por mais que o termo, que o conceito não seja esse, tem um conceito que é do dicionário mesmo. Quem é um aluno? É aquele ser latente. É aquele ser que está sendo nutrido. Olha, a palavra nutrir é muito forte. Quem é que está nutrindo? Quem está colocando o alimento nesse aluno? Somos nós, professores. Nós temos uma responsabilidade absurda em relação à formação desses jovens e das crianças, para quem trabalha com o público infantil, né? Então, nosso exemplo, a nossa fala, a nossa maneira de lidar, porque, veja, o machismo é muito nocivo, porque ele está em todas as áreas da sociedade. Mas na escola é um local que a gente deve se policiar mais ainda, porque a gente vai ficar perpetuando esse tipo de pensamento. Né? Então, a figura do professor, ela é imprescindível para que a gente gere questionamentos na cabeça desse sujeito. Para que eu fale para o meu aluno, menino, que ele pode chorar se ele tiver vontade, se ele tiver motivo. Me explique por que você está chorando. Né? O que foi que aconteceu? Eu não posso mandar me calar a boca, porque você é homem, seja macho, né? E aí o menino vai só, coitado, se sufocando nos seus próprios sentimentos, e em algum momento essa agressividade vem. Vejam, casos de bullying. Quem mais comete bullying e volta para a escola para se vingar do bullying são meninos. Vejam que menina também sofre, né? Segundo dados, o menino sofre mais. Mas quem volta para a escola, depois que cresce, para poder se vingar da violência que ele sofreu, são meninos, não são meninas, né? Por quê? Porque o menino ficou sufocado, o menino ele não falou, o menino ele não discutiu, ele não botou para fora aquele sentimento, né? Obrigada, Fernanda. E o artigo 2º, ele coloca que a educação é dever da família, é dever do Estado, e que está inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania. Acho que essa palavra é muito forte, cidadania, o que é ser cidadão, né? Quem que vai garantir essa cidadania? No nosso país, basta ter certidão de nascimento que eu sou cidadão. Mas tem um jornalista que, inclusive, faleceu esse ano, Gilberto Dimenstein, que escreveu um livro chamado Cidadão de Papel, né? Muitos de nós, brasileiros, somos cidadãos somente no papel. Muitas mulheres, quando têm seus direitos renegados, elas são cidadãs somente no papel. Então, para que essa cidadania se dê de forma efetiva, é necessário que o indivíduo ele viva os seus direitos de forma mais plena, né? Obrigada, André. Sim. É importante que o indivíduo ele viva os seus direitos de forma mais plena. E como? A gente vive em uma sociedade democrática, então nós temos que respeitar a liberdade, a igualdade, e tem um princípio que eu acho que é fundamental, que está na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Parece redundante, pessoa humana, mas essa redundância ela é feita justamente para que a gente compreenda que a pessoa ela é um ser humano, e sendo ser humano, ela precisa ser tratada de forma digna e de forma respeitosa. Eu não posso inferiorizar uma pessoa só porque ela é mulher, só porque ela é menina. Sabrina, alguém ligou. Oi. Eu quero pedir desculpas por interromper essa sua fala tão qualificada, eu fico muito feliz de ouvi-la, professora, enfim, um quadro importante da nossa Guarda Municipal, fico muito feliz. Lamentavelmente, eu vou ter que dar uma saidinha, porque eu vou numa outra sala, porque está acontecendo agora simultaneamente um encontro com professores que atuam na educação de jovens e adultos. E eu vou precisar ir lá para fazer a abertura. Espero voltar a tempo antes de nós concluirmos aqui. Peço desculpas por promover essa interrupção, porque está sendo gravado, a gente poderia até utilizar isso depois, eu não sei, talvez depois isso possa ser
reeditado, enfim. De qualquer modo, eu quero dizer que a gente programou há mais tempo, né? Eu tenho certeza que você sabe disso, porque Maíra vinha conversando com vocês sobre essa sua fala, mas aconteceu tantas coisas e ela acabou não se dando no momento, a princípio, planejado. Só que a gente precisava concluir uma série de etapas do nosso planejamento, então a gente quis fazer hoje. Mas eu quero já deixar aqui, na condição de diretor de ensino da rede, um convite para você retornar a estar conosco em algum momento, e eu quero planejar melhor isso. Não estou dizendo que agora não foi planejado, mas eu penso que sua fala tem potência e precisa ser dita para um público da educação maior. A gente está essa semana inteira encontrando os professores da rede municipal, porque a gente está com um plano de retomar, ainda que neste momento, um diálogo sistemático com os alunos, um diálogo formativo, e aí a gente encontrou os diretores na sexta, na quinta, em reuniões remotas. Ontem eu estive com os professores das linguagens, hoje vai ser geografia e história, amanhã biologia e matemática, e na quinta os professores pedagogos. Então, assim, são muitos encontros, eles são necessários porque a gente precisa apresentar essas diretrizes de retomada das atividades e também uma proposta de orientação pedagógica. E essa sua fala, ela completa essa discussão, porque, por exemplo, você está colocando um ponto que eu acho de uma importância sem tamanho, e que é um dos grandes desafios de nós educadores na escola pública. Na escola, de um modo geral, e na escola pública em particular, que é a minha praia, que é trazer para os objetos de conhecimento que cada um de nós, professores, seleciona, a partir das referências curriculares, esse conjunto de valores. Eu reconheço que nós, professores, de um modo geral, temos dificuldade para, na hora da minha aula de matemática, de língua portuguesa, de língua estrangeira, de história, de geografia, nas ciências humanas é um pouco mais fácil, porque esses fenômenos todos acabam sendo objetos da história, da geografia, da sociologia, mas isso fica um pouco mais difícil nos outros componentes curriculares. Não estou dizendo que difícil no sentido de que não seja possível, mas, historicamente, a gente acha que não é possível discutir gênero, por exemplo, violência em matemática, né? Imagine trabalhar a partir desses percentuais que você apresentou aqui, para ficar nesse exemplo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Nós, professores, trazermos para o cotidiano das nossas aulas, para cada objeto de conhecimento selecionado, esses valores, esses fenômenos, porque eles atravessam, né? Não dá para falar, por exemplo, numa aula de geografia sobre a mudança do espaço a partir da chegada de determinados empreendimentos industriais e a gente não discutir meio ambiente, e a gente não discutir como é que se dá o acesso de trabalho entre mulheres e homens, a partir de todos esses aspectos que você muito bem colocou. Então, eu peço desculpa pela longa intromissão, mas eu vou precisar me retirar e espero voltar. Muito obrigado e parabéns, viu, professora? Muito obrigado. Pronto, professor. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, quero colocar que estamos à disposição, né, e que, de fato, esse é um tema transversal, ele atravessa, né, todas as áreas de ensino, porque ele está intrínseco dentro da nossa sociedade, e estamos à disposição para participarmos aí do planejamento, que eu acho que é fundamental. Se tivéssemos a possibilidade de já participar desde o planejamento, a gente poderia, inclusive, discutir, né, oficinas, atividades dentro de outras matérias para que a gente estivesse mais próximo. Até porque a gente sabe que uma palestra, de repente eu estou plantando uma sementinha aqui em uma pessoa, né? Mas uma coisa que é mais recorrente acaba gerando um efeito maior, tanto entre os professores quanto entre os alunos também, viu? Vamos discutir isso então, Maíra, viu? Vamos articular isso. Tranquilo. Vamos sim, fico muito feliz com a proposta. Vamos embora, Sabrina, pode dar continuidade aí, minha querida, continua aqui contigo. Tá, tô terminando já, viu? Porque eu sei que o horário era até 11. Pronto, obrigada. Então, vamos lá. A questão é, qual o papel da escola, né? O papel da escola é não somente formar para o Enem, né, mas formar para a vida. Eu acho que principalmente é formar para a vida. Se a gente conseguir suscitar nos alunos esse senso crítico, esse questionamento, essa ampliação de visão do mundo, eu acho que o papel da escola é isso, é ampliar a visão. Não é domesticar o sujeito, não é docilizar o indivíduo, mas justamente trazer a luz. Essa luz seria o conhecimento, dentro de todas as áreas, como o professor Manuel colocou. Em matemática, como é que eu posso trabalhar isso? E trabalhar de forma interdisciplinar,
no porquê interdisciplinarmente o aluno ele consegue ver mais sentido naquilo que está sendo estudado. Então, na sociologia, eu vou trabalhar essas questões mais sociais, na história, eu vou buscar revolução, vou falar do movimento feminista, na geografia, eu vou buscar uma geografia mais social, vou falar mais da questão do espaço, mais da questão da população, da taxa de natalidade, que vem diminuindo, por que vem diminuindo. Então, juntar, né, fazer uma atividade mais interdisciplinar e também colocar o aluno para ser protagonista, porque ele se sente mais partícipe, né, dentro desse processo. Então, fazer com que o indivíduo seja preparado para exercer essa cidadania, isso é fundamental, exercer a cidadania, para que o indivíduo ele tenha consciência de quais são os seus direitos. É muito comum a gente chegar nas escolas e, no final da palestra, alunos virem nos abordar perguntando o que eu faço? Tipo assim, como é que faz? É tipo, pegue na minha mão e me leve, porque eu não consigo entender. Não só alunos de rede pública, né? Alunos de escola particular também. Eu recebo muitos alunos, sabem que eu sou da Guarda Municipal, e vem nas minhas redes sociais perguntar, professora, o que é que eu faço? Está acontecendo isso com a minha namorada? Qual é o procedimento? Né? Muitos não sabem. Então, para além da Lei Maria da Penha, para além da Lei de Feminicídio, é importante trazer a informação e o conhecimento para esse público, né? De como deve proceder, do que é violência, do que não é natural, né? Que é muito comum pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né, falarem assim, não, minha filha, isso aí sempre existiu. Ou uma mulher que está sendo violentada, a mãe dessa mulher fala, não, minha filha, ele lhe bate, mas ele é pai de seus filhos, ele bota comida dentro de casa. Então, você imagina a cabeça dessa mulher violentada ouvir isso da mãe, né? Eu tenho 3 filhos, entra a questão da dependência, muitas vezes econômica, mas nem sempre só isso. Eu acho que o que mais pesa é a dependência afetiva, emocional, que quando essa mulher ela tem essa dependência emocional, mesmo que ela tenha independência econômica, ela acaba ficando presa dentro dessa relação, que acaba pesando. Então, a gente precisa trazer a informação de quando aquele relacionamento começa a ficar violento, para que a mulher não chegue a essa situação de não conseguir sair ou de ter uma dificuldade maior para poder sair dessa relação. Então, a escola tem esse papel de preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, exercer o seu papel de cidadão, além da qualificação para o trabalho. Então, o papel da escola é mostrar para esse menino que isso daqui é uma violência contra a mulher, que isso daqui é a objetificação do nosso corpo, isso daqui é uma sexualização do corpo feminino. Aqui são propagandas, minha gente, que reproduzem esse tipo de pensamento de forma muito naturalizada. Esse daqui, não sei se vocês estão enxergando, mas tem assim, é a propaganda de argamassa, é um outdoor. Estavam vendendo argamassa e botaram aqui, ó, vai ser boa assim lá em casa. Uma mulher de biquíni com a bunda para cima e vai ser boa assim lá em casa. Agora eu lhe pergunto, o que tem a ver argamassa com uma mulher com a bunda para cima? Que relação foi essa? A relação que eu quero atrair o olhar. E eu vou atrair o olhar como? Pelo corpo. E aí a gente já entra em outra questão, né, que é o padrão de beleza feminina, essa ditadura da beleza que nós sofremos. Temos que estar dentro desse padrão para sermos aceitas, para que nosso marido não nos traia, né, como eu falei agora há pouco. Do lado de cá, a quantidade de bebida que tem dentro de cada recipiente desse e o tamanho do silicone da modelo, né? Tem 600 ml aqui de silicone nos peitos dessa mulher, mas o que é que tem a ver se está vendendo cerveja? E do lado de cá, uma extremamente ofensiva, bem grandão tem, compre que eu te dou. Ah, compre que eu dou para você. O quê? Emplacamento grátis. Mas do lado de cá você tem a mulher com a bunda empinada na moto. Fez o recorte só da bunda e bota essa frase aqui. Isso aqui objetifica demais, isso aqui hipersexualiza, isso aqui gera problemas seríssimos em relação à gravidez da adolescência, em casamento precoce, porque você hipersexualiza muito precoce a menina, que o menino não, né? E Maíra sabe, muitas vezes quando a gente estava participando do Papo de Meninas, era mais comum ter meninas participando, porque depois teve o Papo de Meninos, do que meninos, porque o menino na idade da menina, 12, 13 anos, um menino é um menino. E muitas meninas de 12, 13 anos já estão casadas. Numa dessas minhas andas pela escola, eu conheci uma menina de 13 anos que estava casada. E o menino de 13 é só um menino, é o que deveria ser. A menina de 13 já está erotizada, foi erotizada precocemente, né? E a publicidade treina o olhar, sim, o subjetivo das pessoas, como o Panei está colocando. Isso aqui lança uma ideologia que naturaliza essa violência.
E aí você mostra para determinadas pessoas e fala que nada, você é cheia de mimimi, você é muito problemática, né? É comum, quando a gente se torna questionadora, a gente ouvir esse tipo de comentário. Você questiona demais, tudo é um problema. É, porque começa aqui, começa com uma piadinha, começa com um comentáriozinho inoportuno, e a gente vai acostumando, até que chega um grau de violência mais elevado e eu não percebo, porque eu fui suavemente me acostumando com essa violência simbólica, né? Isso é uma violência simbólica, pesadamente. Inclusive, algumas dessas marcas, essa aqui, eu sei, a Itaipava, já mudou a sua ideologia, a sua campanha publicitária, porque é importante lembrar que a campanha publicitária, ela não vende só produtos. A campanha publicitária, ela vende ideias. E nós absorvemos essas ideias justamente a partir dessa suavidade que se dá a partir de uma imagem, né? Isso. E aqui, para a gente finalizar, eu coloquei a frase de um sociólogo português, Boaventura de Souza Santos, que vai falar justamente sobre essa questão da equidade, né, que nos é tão cara. Hoje os movimentos sociais, eles vão para além do valor da igualdade, a gente busca a equidade. O que seria a equidade? Boaventura, ele coloca que lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. E devemos lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, a partir do momento que a igualdade está me trazendo consequências negativas, eu preciso ser vista de forma diferente. É o princípio da equidade. Tratar os iguais iguais e os desiguais desiguais na medida da sua desigualdade. Quando eu trato o desigual diferente, eu estou querendo trazer a igualdade. É a questão da Lei Maria da Penha, que por vezes a gente ouve comentários muito tristes, tipo, por que não tem uma lei João da Penha? Felizmente o homem não precisa, a gente também não queria precisar. Mas infelizmente nós ainda não somos iguais. E por homens e mulheres ainda não serem iguais, nós precisamos ter esse tratamento diferente. O nome disso é equidade, né? É isto. Aqui está o nosso contato, o nosso e-mail, a Guarda Municipal, né, da Patrulha Maria da Penha. Nós funcionamos lá dentro do Parque da Sementeira. Estamos à disposição para participarmos de planejamento, de sermos convidadas para palestra nas escolas, né? É um dos nossos eixos de atuação, é a parte preventiva. Agora a gente sabe que com esse momento de pandemia não se pode fazer, mas, de repente, outra live, ou quando a vida tentar voltar a um novo normal, né, nós estamos aí à disposição para trabalharmos outros temas ligados a essa questão de gênero, a essa questão de violência contra a mulher. É isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, que não fez, quiser abrir o microfone ou pelo chat, vocês aqui dizem. É isso, gente. Fica agora, então, aberto o momento às perguntas, às dúvidas. Quem tiver algum questionamento a fazer, então, a Sabrina, né, ou a CEMED, sinta-se à vontade nesse sentido, tá bem? Obrigada, Vaneide. Sabe que eu sou sua fã. E amanhã tem você, né? Estarei aqui. É verdade. Hoje foi Sabrina, então, falando conosco acerca, né, dessa importância da educação na prevenção à violência de gênero. E amanhã, então, o nosso papo já vai ser com Vaneide, né? Vaneide Dias, que está na coordenação, né, da Patrulha Maria da Penha, e que amanhã vem, então, falar conosco sobre esses dados que dizem respeito à violência contra a mulher, né, no Brasil, mas também aqui em Aracaju. Então, o que esses dados indicam no que diz respeito a isso, né? Nós ficamos muito felizes em podermos iniciar, então, esses encontros formativos, esses momentos de diálogo, e para nós, né, da CEMED, que já fechamos uma parceria com o pessoal da Patrulha Maria da Penha, no que diz respeito às idas nas escolas, né, num projeto anteriormente chamado Papo de Menina, Papo de Menino, e que, por sugestão dos alunos, se tornou agora o Pega a Visão,
né? Eles e elas que sugeriram, viu, Sabrina? Mudar o nome do projeto, deram o nome que queriam, né? Então, algumas temáticas foram reformuladas, inserimos alguns encontros também em saúde mental, né, Sabrina, que foi uma demanda que a gente encontrou em nossa ida, né, as diversas escolas que fomos. Então, estamos já, Sabrina, formulando uma possibilidade de fazermos, então, o Pega a Visão online, tá? E aí, você e Vaneide já estão envolvidas, tá? Já fiquem sabendo disso, para participarem conosco, então, desse diálogo diretamente com os alunos e professores também. Certo? Ótimo, ótimo. É só mandar o convite, viu? Que a gente conversa. Vaneide pediu aqui para falar um pouco sobre a Lei 5.195, né? E o setor aqui onde eu atuo. Pois bem, talvez eu não tenha me apresentado a contento, né? Eu sou Maíra Helena Cerqueira Nascimento, eu atuo aqui na Secretaria Municipal de Educação, no setor que é chamado, cuja sigla é COPED, é a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade. Aqui na CEMED, esse setor atua conforme 5 eixos principais, né? São 5 eixos temáticos: educação para as relações étnico-raciais, educação para as relações de gênero, educação ambiental, mas também contemplamos as temáticas de saúde e de violência, né? Então, no que diz respeito aqui à COPED, a gente tenta trabalhar essas temáticas de forma articulada. São muitos os empecilhos nesse sentido, a gente sabe, mas sempre que possível a gente articula, né? E aí, então, como coordenadora aqui da COPED, eu fui indicada para ingressar, né, para representar, aliás, a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, no Conselho Municipal de Direitos da Mulher. E aí foi lá nas discussões, acho que Vaneide estava também presente, né? Foi lá nas discussões, então, do Conselho da Mulher, que surgiu essa ideia, então, do projeto Papo de Menina, e essas temáticas também foram dadas lá. Não obstante, é importantíssimo a gente frisar que havia um projeto aqui da CEMED, né, com esse nome, Papo de Menina, que foi, então, desenvolvido como um dos eixos de atuação do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Esse projeto foi desenvolvido, então, pela referência técnica do PSE, né, que é a professora de ciências aqui da rede, professora Cláudia Mendonça, que está presente conosco aqui hoje, né. Então, esse projeto já ocorreu anteriormente, com temáticas muito semelhantes, e aí, numa feliz coincidência, então, o CMDM, numa das reuniões, começa, então, a formatar conosco essa ideia do projeto Papo de Menina, que depois acabou, então, se tornando Papo de Menina, Papo de Menino também, porque nós creemos que essas discussões não dizem respeito tão somente às mulheres, né? É uma discussão de toda a sociedade. Então, nesse sentido, nós realizamos o projeto em todas as 20 escolas que ofertam turmas de anos finais do ensino fundamental, né? Então, turmas de 6º ao 9º ano. O projeto foi um sucesso e um dos resultados mais surpreendentes desse projeto, e Sabrina acompanhou isso, né? Vaneide acompanhou isso, porque nós fizemos esse projeto de modo intersetorial, então fomos CEMED, fomos a CENFAS, né, assistência social, pessoas do Conselho da Mulher também como um todo, mais o pessoal da SENDEC também, né. Então, quando nós chegamos nas escolas e começamos a desenvolver um projeto, uma das gratas surpresas que nós tivemos, então, foi como o projeto ele gera esse vínculo, né, entre nós que falamos, né, com os meninos, com as meninas nas escolas, e gera, então, essa confiança entre as partes.
muitas meninas, principalmente, também meninos, vêm conversar conosco e nos pedir ajuda no que diz respeito, então, às violências que eles vivenciam ainda ou que já vivenciaram no ambiente doméstico ou na comunidade como um todo, né? Então, esse projeto teve esse efeito fantástico que se tornou, então, o principal objetivo, né, dele, detectar essas violências ocorridas, né, contra nossas meninas, nossos meninos, e então fazer o devido encaminhamento à rede, né. Um outro resultado também, Sabrina, que nós tivemos nesse sentido, não sei se eu consegui conversar com vocês sobre isso, é que, a despeito desse projeto ser voltado especialmente aos anos finais do ensino fundamental, ainda assim, como resultado dele, várias escolas, né, várias unidades de ensino da própria educação infantil, sabendo do projeto e da eficácia, né, das denúncias, das notificações que nós fazíamos a partir do conhecimento dos casos de violência, então essas unidades outras nos procuravam também querendo fazer notificações, ou já querendo também fazer denúncias, né? Então, esse projeto ajudou bastante a CEMED a conquistar essa confiança dos professores, das equipes diretivas, no que diz respeito a notificar ou mesmo denunciar as violências sofridas por nossas crianças, nossos adolescentes, em qualquer ambiente que seja, mas a gente sabe que, infelizmente, é muito mais no ambiente doméstico, né? Então, essa é a relação da COPED com essas temáticas. Nós trabalhamos com as questões de gênero, nós trabalhamos também, né, com a violência. Então, no ano de 2018, a partir de uma propositura, então, do vereador Seu Marcos, que está aqui presente conosco, nos prestigiando, agradecemos bastante a presença, vereador. Houve, então, a propositura de um PL que dava conta, então, dessa obrigatoriedade do ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas no município de Aracaju. Então, nós vimos como uma sustentação, né, já que falar sobre gênero e sobre violência de gênero está sendo considerado polêmico por uma parte da sociedade brasileira. Então, a aprovação dessa lei nos deu sustentação, né, tanto para que nós mesmos, a CEMED, levássemos adiante esse projeto junto às escolas, como também para que professores, de forma autônoma, né, desenvolvessem, então, diálogos com os alunos em suas turmas sobre essas questões de gênero e violência de gênero. Então, foi muito importante para nós a aprovação dessa lei, né, a sanção dessa lei. E nós agradecemos bastante nesse sentido. Quando eu digo que nós agradecemos, não somos tão somente nós que estamos na gestão da CEMED, ou nós que estamos na gestão da Guarda ou da Patrulha Maria da Penha. Quando eu falo que nós agradecemos, eu falo que a sociedade aracajuana agradece, né? É algo muito maior. Poder falar sobre violência, poder falar sobre gênero com essa nova geração que está em nossas escolas agora, significa plantar uma semente de esperança, né, dessa cultura de paz num futuro próximo, ou mesmo em médio e longo prazo. Nós agradecemos bastante e reconhecemos esse esforço. Sabrina, não houve questionamentos aqui, tá, no chat. Então, Gabriela, você quer fazer alguma observação, alguma fala nesse sentido? A professora Gabriela Zelice, ela é coordenadora do nosso centro de formação, Sabrina. É uma profissional muito competente que ficou muito feliz, então, com o agendamento dessa formação aqui. Então, bom dia a todos. Maíra, a professora Gabriela sou Marcela, né? Eu conversei com você, Carolina, e conversei também com Vaneide. A professora Gabriela, ela está numa reunião agora com a secretária, Maíra, mas assim, mas nós agradecemos, né, a participação de todos, a participação de Sabrina, de Vaneide, né, nessa discussão que foi muito importante. É isso, então, Sabrina.
arrasou hoje, incrível. Continuarei acompanhando as suas preleções, tanto para os nossos professores, porque essa parceria eu já vi que vai vingar, isso me deixa muito, muito feliz, mas continuarei também acompanhando através das aulas para um rapazinho ali que eu conheço. Maíra, só para ressaltar, né? Está sendo gravado, né? Todo o diálogo está sendo gravado. Hoje mesmo estará no canal do CEAF, no YouTube, e passarei o link tanto para você como para a Sabrina e Vaneide, para aí, né, ser repassado para os professores, diretores, certo? Tá bem, Marcela, muito obrigada. Sabrina, creio que você conversou com Marcela, né, que foi a profissional do CEAF que articulou, então, a pedido da professora Gabriela, essa formação juntamente a nós da COPED. Marcela, nós agradecemos muito a você também. Certo, minha querida? Muito, muito obrigada. Sabrina, Isso. não há palavras, né? Não, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Marcela, a gente se falou ontem, né, ela passou a apresentação de slides, foi muito prestativa, agradecer novamente pelo convite, pela lembrança da patrulha Maria da Penha, mais uma vez, nos colocar, né, à disposição para possíveis outros eventos, palestras, lives, participação de planejamento. Como professoras, porque Vaneide também é da área de licenciatura, né, a gente vai ficar muito, muito feliz em poder ajudar, né, e saber que o que a gente está fazendo, de uma maneira geral, acaba reverberando no futuro da nossa sociedade, né, como a Maíra bem colocou, o agradecimento ao vereador Seu Marcos, pela lei, né, por essa perspectiva de levar o conhecimento para dentro das escolas, e agradecer não enquanto guarda municipal, não enquanto professora, mas enquanto cidadã, né, dentro da nossa sociedade, que é um tema muito caro, e que interfere diretamente a todas nós, né, todas nós mulheres, mães e cidadãs de maneira geral. Então, obrigada, estamos aí à disposição para o que vocês precisarem nesse sentido, viu? Obrigadão, minha querida. Gente, continuem, então, acompanhando o cronograma, tá? Da formação continuada, das horas de estudo, ofertadas, então, pelo nosso CEAF, nosso Centro de Formação. Tá bom, então? Muito obrigada, gente. Um bom dia a todos, todas. Bom dia.